Hoje, vamos examinar outro caso terrível. Um caso de 2003 que chocou não apenas o Reino Unido, mas também o Paquistão. Shafileh Ahmed, uma britânica paquistanesa, nasceu em 14 de julho de 1986. Seu pai, Iftikhar Ahmed, era natural do distrito de Gujarat, no Paquistão, e tinha por volta de 20 a 22 anos quando se mudou para o Reino Unido em busca de trabalho. Após algum tempo trabalhando e vivendo lá, Iftikhar apaixonou-se por uma estrangeira e casou-se com ela. Logo se tornou pai, mas quando voltou ao Paquistão para contar à família sobre o casamento, eles não aceitaram. A família de Iftikhar então o pressionou fortemente para que se casasse com uma paquistanesa. Apesar da resistência, Iftikhar acabou cedendo à insistência da família e se casou com uma jovem chamada Farzana. Após o casamento, Iftikhar retornou ao Reino Unido e, revelando a verdade à sua primeira esposa, divorciou-se dela. Algum tempo depois, Iftikhar trouxe sua segunda esposa, Farzana, do Paquistão para o Reino Unido. Ao chegar, Iftikhar passou a viver com a esposa na cidade de Bradford, em West Yorkshire. Foi lá que, em 14 de julho de 1986, nasceu Shafileh Ali Ahmed. Logo após o nascimento de Shafileh, a família mudou-se para Warrington, também no Reino Unido. Foi lá que Shafileh completou o ensino fundamental. Nesse período, a família cresceu com o nascimento de mais duas filhas. Embora vivessem no Reino Unido, Iftikhar costumava levar sua esposa e filhas para passar férias no Paquistão durante os feriados. Chegou o ano de 2003, e Shafileh Ahmed já tinha 17 anos e estudava para ser advogada. Esse era o seu sonho. Quando Shafileh e suas irmãs entraram em férias em 18 de fevereiro de 2003, a família viajou para o Paquistão. Durante a viagem, participaram também de uma cerimônia de casamento. No entanto, poucos dias após o casamento, um grave incidente aconteceu com Shafileh. Ela acidentalmente ingeriu desinfetante à base de funcho, comumente usado na Ásia para limpar pisos e casas. Como o produto é feito com uma mistura de substâncias químicas e sabão, sua ingestão causou fortes dores de garganta em Shafileh. Inicialmente, disse-se que Shafileh ingeriu o produto porque estava sendo pressionada pelos pais para se casar com um paquistanês num casamento arranjado. Devido a essa pressão, Shafileh teria ingerido o desinfetante numa tentativa de suicídio. Mas, mais tarde, seus pais alegaram que alguém havia colocado o produto numa garrafa velha de água, semelhante à usada para água potável, e que, na escuridão da noite, Shafileh a confundiu e bebeu por engano. Como resultado, Shafileh sofreu intensas dores. Ela foi levada a um hospital no Paquistão. Como seus ferimentos eram graves, Shafileh precisou ficar internada por um longo período. Enquanto isso, as férias da família chegaram ao fim. Iftikhar então retornou ao Reino Unido com suas duas outras filhas e sua esposa, deixando Shafileh no Paquistão para se recuperar. No entanto, logo depois, Iftikhar providenciou o retorno de Shafileh. Em 27 de maio de 2003, Shafileh voltou ao Reino Unido e foi direto do aeroporto para o hospital, de ambulância. Após meses de tratamento, sua garganta se recuperou significativamente, e ela pôde voltar à faculdade e retomar seus estudos. Ela também começou a trabalhar meio período. Mas, em 18 de setembro de 2003, um professor notou que Shafileh Ahmed não comparecia às aulas há uma semana. Tentaram contatá-la por telefone, mas sem sucesso. Quando o professor questionou os pais de Shafileh, eles disseram que ela não estava em casa há uma semana. O fato de a filha estar desaparecida há uma semana e os pais ainda não terem comunicado o desaparecimento à polícia pareceu muito estranho ao professor. Imediatamente, o desaparecimento foi comunicado à polícia. Os policiais foram à casa de Shafileh para investigar e interrogar seus pais. Eles disseram ter visto Shafileh pela última vez em casa no dia 11 de setembro de 2003, e que, desde então, ela não havia sido vista. A polícia então perguntou: se sua filha está desaparecida há uma semana, porque vocês ainda não registraram um boletim de ocorrência? Os pais de Shafileh responderam: não é a primeira vez que Shafileh desaparece de casa por alguns dias. Já aconteceu outras vezes. Para verificar essa informação, a polícia consultou os registros e descobriu que Shafileh havia, de fato, desaparecido de casa em outras ocasiões. A primeira vez foi quando ela tinha apenas 12 anos. Ela desapareceu com sua irmã mais nova em 10 de março de 1998. Na ocasião, seus pais também registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento das duas filhas. No entanto, Shafileh retornou para casa com a irmã ainda naquele dia. De acordo com os registros, Shafileh fugiu de casa pela segunda vez em 25 de novembro de 2002. Novamente, seu pai, Iftikhar Ahmed, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da filha. Após buscas intensivas, Shafileh foi encontrada pela polícia sentada em um parque. Segundo os registros policiais,
A terceira vez que Shafilea fugiu de casa foi com uma amiga, em 3 de fevereiro de 2003. Desta vez, Shafilea não voltou para casa por 2 dias. Então, em 5 de fevereiro de 2003, ela foi a um abrigo para menores e fez uma denúncia contra seus pais por violência doméstica e abuso psicológico. Após a denúncia, a polícia conversou com Shafilea Ahmed e seus pais. Depois que tudo foi resolvido, Shafilea voltou para casa. Em seguida, em 18 de fevereiro de 2003, Shafilea viajou para o Paquistão com suas 2 irmãs e pais para um evento familiar e desapareceu logo após retornar ao Reino Unido. Analisando os registros antigos, a polícia suspeitou que Shafilea Ahmed pudesse ter fugido novamente e que voltaria para casa em alguns dias. Portanto, a polícia procurou por Shafilea em todos os lugares que ela poderia ter ido. No entanto, mesmo depois de vários dias, nenhum vestígio de Shafilea foi encontrado. Considerando o histórico de fugas de Shafilea, a polícia demonstrou certa negligência na investigação deste caso. Em consequência, alguns meios de comunicação locais começaram a criticar a inércia da polícia. Como resultado, aumentou a pressão local por uma busca mais completa por Shafilea devido à falta de progresso no caso. A polícia intensificou suas investigações. Posteriormente, encontraram vários poemas escritos por Shafilea em sua casa. Esses poemas revelavam sua insatisfação com o ambiente familiar. Seus pais queriam que Shafilea levasse uma vida tradicional de uma jovem paquistanesa. Mas ela preferia a cultura ocidental, o que ficava evidente em seus poemas. Ela expressava sua angústia. Quando os poemas de Shafilea se tornaram públicos, o caso ganhou impulso, pressionando a polícia a encontrá-la. Como resultado, as autoridades intensificaram as buscas em locais que Shafilea poderia ter frequentado. Finalmente, imagens de câmaras de segurança foram mostradas aos pais de Shafilea para identificação, e eles confirmaram que a jovem nas imagens era de fato Shafilea Ahmed. Alguns dias após o desaparecimento de Shafilea, seus pais a reconheceram nas imagens. Isso levou a polícia a acreditar que Shafilea estava viva. No entanto, houve uma nova reviravolta no caso quando a professora de Shafilea viu as imagens das câmaras de segurança. Na verdade, ao ver a foto, a professora disse que a jovem na imagem não era Shafilea Ahmed. Outras pessoas também confirmaram, após ver as imagens das câmaras de segurança, que a jovem na gravação não era Shafilea. A polícia achou muito estranho que os próprios pais de Shafilea não tivessem reconhecido a filha nas imagens. A polícia tinha muitas perguntas e, para encontrar respostas, instalou secretamente dispositivos de gravação na casa de Shafilea. A polícia ouvia tudo o que acontecia na casa de Shafilea através do dispositivo de gravação. De acordo com a gravação, em um dos dias, Iftikhar foi ouvido dizendo: "No Reino Unido, se você matar 40 pessoas e não houver provas contra você, a lei local não pode fazer nada com você." Além disso, em outro dia, Iftikhar Ahmed foi ouvido dizendo: "Se a polícia coletar amostras de DNA do carro, o que pode acontecer?" Além disso, o dispositivo de gravação captou algumas conversas suspeitas que levaram a polícia a suspeitar que o pai de Shafilea poderia estar envolvido no desaparecimento da filha. Como a polícia começou a suspeitar de Iftikhar Ahmed, utilizou as gravações de áudio como prova. E em 18 de dezembro de 2003, a polícia prendeu Iftikhar e sua esposa, Farzana Ahmed, juntamente com outros 5 membros da família, sob a acusação de assassinato de Shafilea e ocultação de cadáver. A polícia prendeu essas pessoas apenas por suspeita. Esperava-se que, durante a investigação, fossem encontradas provas concretas contra eles. No entanto, nenhuma prova foi encontrada contra nenhum dos presos, e a polícia acabou liberando todos. Um ano se passou, era 2004, e ainda não havia provas no caso Shafilea Ahmed. A polícia continuou os esforços para encontrar Shafilea. Entretanto, houve inundações no conhecido Rio Kent, que atravessa o distrito de Sedgwick, no Reino Unido. Quando a inundação baixou, o corpo de uma jovem em péssimo estado de conservação foi encontrado na margem do rio. A distância entre o local onde o corpo foi encontrado e o local onde Shafilea Ahmed desapareceu era de 70 milhas. A polícia ainda tinha dúvidas se o cadáver poderia ser de Shafilea. No entanto, para confirmar, amostras de DNA foram coletadas do corpo e comparadas com o DNA de Iftikhar e Farzana. Nesse momento, houve uma reviravolta importante no caso, quando o corpo encontrado após a inundação coincidiu com as amostras de DNA de Iftikhar. Isso significava que o corpo arrastado pelo rio era de Shafilea Ahmed, ou seja, a busca por Shafilea Ahmed, que a polícia vinha fazendo há um ano, chegou ao fim com a descoberta do cadáver. Agora, a maior questão para a polícia era: quem matou Shafilea Ahmed e porquê? No entanto, mesmo antes da descoberta do corpo, havia suspeitas sobre os pais. E em 2003, eles foram presos juntamente com outros 5 membros da família. Portanto, os pais de Shafilea foram presos e interrogados novamente. O julgamento do caso prosseguiu,
mas, mais uma vez, não foi possível comprovar nenhuma acusação contra eles, o que levou a polícia a liberá-los novamente. No entanto, depois disso, a polícia deteve outros suspeitos e continuou a investigação contra todos eles. Mas, apesar de muitos esforços, a polícia não conseguiu chegar ao assassino, e com o passar do tempo, as pessoas gradualmente se esqueceram do caso Shafileh Ahmed. Shafileh desapareceu em 2003, e agora era 2010. Ou seja, 7 anos se passaram desde a morte de Shafileh. A essa altura, a família de Shafileh também havia superado o incidente e retomado sua vida cotidiana. Mas então, em 25 de agosto de 2010, ocorreu um grande roubo na casa de Iftikhar Ahmed. A família de Iftikhar Ahmed já era o centro das atenções na cidade devido ao desaparecimento da filha. Por isso, quando ocorreu o roubo em sua casa, a notícia ganhou destaque nos jornais. Novamente, isso colocou muita pressão sobre a polícia. Apesar de já estarem trabalhando honestamente, a polícia se empenhou rapidamente na busca pelo ladrão. Após muitos dias de trabalho árduo, a polícia fez uma descoberta que surpreendeu a todos. Na verdade, a polícia prendeu não outra pessoa, senão a filha de Iftikhar Ahmed, Alecha Ahmed, sob a acusação de roubo na casa. Alecha era a irmã mais nova de Shafileh. Segundo Alecha, ela não recebia dos pais tanto dinheiro quanto precisava e desejava. Por isso, ela planejou o roubo do dinheiro de seu pai em sua própria casa. No entanto, a polícia solucionou o caso do roubo rapidamente. Mas a polícia viu nisso uma oportunidade e começou a conversar com Alecha sobre sua irmã Shafileh, que havia desaparecido anos atrás. Reabrindo o caso. Na conversa inicial, a polícia suspeitou que Alecha soubesse algo sobre o desaparecimento de Shafileh, algo que o mundo ainda desconhecia. Os policiais tentaram descobrir o que aconteceu com Shafileh. Mas Alecha se recusou a cooperar. No entanto, a polícia disse a Alecha: "Você planejou um roubo em sua própria casa. O que pode resultar em uma longa pena de prisão. Mas se você fornecer qualquer informação sobre Shafileh que ninguém saiba, sua pena pode ser reduzida significativamente." Depois disso, quando Alecha revelou alguns detalhes à polícia, todos ficaram chocados. Alecha explicou: "Não foi ninguém além do meu pai, Iftikhar, e minha mãe, Farzana Ahmed, que espancaram Shafileh Ahmed na frente de nós, irmãs. Então, nosso pai colocou um saco plástico em seu rosto, e ela morreu sufocada. Depois, ele colocou o corpo de Shafileh em seu carro e o jogou em uma floresta remota. No entanto, devido à inundação, o corpo foi arrastado da floresta para a margem do rio." Segundo Alecha, Iftikhar e Farzana não aprovavam o estilo de vida moderno da filha. Aparentemente, Shafileh havia se apaixonado por um rapaz. Quando esse fato veio à tona, Iftikhar e Farzana tentaram rapidamente arranjar o casamento de Shafileh com um rapaz de sua preferência. Quando a família viajou para o Paquistão para um evento familiar, houve uma tentativa de forçar Shafileh a se casar com o rapaz. Mas Shafileh se recusou a se casar por esse motivo e ingeriu o desinfetante. Depois disso, sua saúde piorou, e o casamento também não aconteceu. Quando Shafileh voltou ao Reino Unido, seus familiares também insistiram para que ela se casasse com o rapaz escolhido por eles. Mas quando Shafileh reiterou sua recusa em se casar, seu pai ficou furioso e primeiro espancou Shafileh com raiva e depois cobriu seu rosto com um saco plástico, e Shafileh Ahmed morreu sufocada. Imediatamente após essa revelação, Alecha Ahmed tornou-se testemunha de acusação no caso. Em troca, foi-lhe garantida uma pena mínima no caso do roubo. Com base no depoimento de Alecha, Farzana e Iftikhar foram presos em 2 de setembro de 2010. E então, foram acusados de assassinar a própria filha. Ambos permaneceram presos por vários meses após a prisão. No entanto, quase um ano depois, em 15 de setembro de 2011, o Tribunal da Coroa de Manchester os libertou sob fiança. Em investigações posteriores, a polícia reuniu algumas provas importantes e, com base nessas provas, o julgamento do caso começou em 21 de maio de 2012 no Tribunal da Coroa de Chester. Inicialmente, Farzana e Iftikhar continuaram negando seu envolvimento no assassinato da filha. Mas quando Farzana começou a suspeitar que estava sendo incriminada pelo assassinato de sua própria filha, ela finalmente confessou no tribunal, em 9 de julho de 2012, que o assassinato de Shafileh Ahmed havia sido cometido por Iftikhar Ahmed. Em seu depoimento, Farzana também revelou que tentou impedir Iftikhar, mas ela agrediu e ameaçou sua família, dizendo: "Se algum de vocês contar isso a alguém, terá o mesmo destino de Shafileh." Agora, 2 testemunhas haviam prestado depoimento contra Iftikhar Ahmed. Além disso, as provas coletadas pela polícia também indicavam que Iftikhar Ahmed havia matado Shafileh. Ele então jogou o corpo em uma floresta densa. No entanto, houve uma enchente na região, e o corpo de Shafileh foi arrastado pela correnteza até a margem do rio. Após um longo julgamento, em agosto de 2012,
Farzana e Iftikhar foram considerados culpados pelo assassinato da própria filha e pela ocultação do cadáver. Após o assassinato, ambos foram condenados a 25 anos de prisão. No julgamento, também ficou comprovado que se tratava de um crime de honra. Após o verdito, todo o dia 14 de julho, aniversário de Shafileh Ahmed, é comemorado o Dia Nacional em memória das vítimas de crimes de honra.